Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Para muitos brasileiros, a viagem dos sonhos se tornou um pesadelo. Pacotes negociados com a agência de turismo virtual Urbi foram suspensos. Atrasos em pagamentos levaram hotéis e pousadas a cancelar as hospedagens feitas pelo site de viagens, que também é conhecido como Hotel Urbano. A decisão preocupa quem já teve a viagem cancelada e também quem ainda vai viajar pela empresa. Somente nos 3 primeiros meses desse ano, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, recebeu mais de 7.000 reclamações contra o Urbi e abriu uma investigação para apurar as denúncias. Quais os direitos de quem teve o pacote de viagens desmarcado? Como recuperar o dinheiro investido? E para quem ainda vai viajar, como garantir que o contrato seja cumprido? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a advogada especialista em defesa do consumidor, Roberta Densa. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Obrigada, Celso. Uma alegria estar com vocês aqui novamente, ainda mais para falar sobre um assunto que certamente pegou aí uma quantidade bem razoável de consumidores. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, o número de reclamações contra o Urbi, que já era alto em 2022, aumentou em 2023, né? Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, doutora Roberta. É isso mesmo, Celso. Segundo a Senacom, durante todo o ano passado, foram 12.000 queixas contra o Urbi, uma média de 1.000 por mês. Mas só nos 3 primeiros meses de 2023 foram 7.000 reclamações, uma média de pouco mais de 2.300 por mês. São histórias como a da Érica Marcutes e a irmã Audrey. Ela e mais 2 amigos compraram um pacote para Amsterdã, na Holanda, mas o grupo não conseguiu viajar. Fiz várias tentativas de datas e pedidos de modificações e tudo, mas da parte deles nunca veio uma sugestão de data, sempre foi a negativa, a sua data não está disponível. Ao todo, cerca de 65.000 clientes estariam na mesma situação e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça acompanha o caso. O Urbi conseguiu responder dentro do prazo estipulado às informações solicitadas pelo Ministério sobre a situação econômica e financeira da empresa e sobre a previsão de recursos para execução contratual de novos pacotes e evitou uma multa. Agora, a plataforma é alvo de um processo administrativo da Secretaria pela violação de vários artigos do Código de Defesa do Consumidor e tem até o dia 31 de maio para apresentar a sua defesa. Doutora Roberta, essa garantia que foi apresentada e que ainda está sendo avaliada é fundamental para que a empresa não seja proibida de vender novas viagens, o que agravaria ainda mais a crise, não é mesmo? Essa é uma questão bastante delicada. Me parece aí que a posição da Senacom foi muito boa, porque ela exige que haja uma comprovação por parte da contabilidade da empresa de que eles tenham, de fato, condições de arcar com aquilo que prometeram aos consumidores. Porque o que se diz dessa empresa é que eles formam uma espécie de pirâmide, ou seja, a partir do momento em que você oferece aos consumidores por um preço um pouco mais acessível do que as demais agências, um pacote turístico e você não consegue cumprir este acordo justamente porque aquilo que foi prometido lá atrás e que foi pago pelo consumidor nos preços atuais, a gente não consegue mais bancar. Então, o que a Senacom fez foi um pedido de levantamento da contabilidade da empresa para entender se os valores que foram cobrados, os valores que já foram pagos e os futuros. E saiu aí recentemente uma entrevista da CEO da empresa. Ela disse que não pretende entrar com uma recuperação judicial, essa seria uma solução para a empresa, se ela não tem condições de arcar com todos os custos atuais hoje com os consumidores, seria a possibilidade de entrar com um pedido de recuperação judicial para administrar estes valores. O Urbi primeiro negociava os pacotes com os clientes e só depois buscava os hotéis e pousadas para os pacotes já vendidos. Esse é um modelo de negócio de alto risco para qualquer empresa, não? Exato, Celso. Por isso que a suspeita da Senacom é que isso seja uma pirâmide. E, na verdade, eles lidam com a sorte. Não é a primeira vez que a gente vê uma empresa atuar dessa forma. O ano passado tivemos um caso, mas foi um caso bem menor do que esse. E é muito importante dizer isso, Celso. Nesse caso, a empresa, ela tinha um marketing digital muito forte. Então, em rede social, onde
estava ali a empresa fazendo um marketing bastante importante, e aí as pessoas tendem a ter um pouco mais de confiança. E nós já vimos esse fato no passado, mas agora com uma empresa muito grande. Doutora, para a Senacom, o Urbi fez uma aposta e errou ao prever que o mercado de turismo, muito afetado pela pandemia, levaria muito tempo para se recuperar. Então os pacotes foram negociados para os consumidores com preço abaixo da média de mercado. Só que aconteceu o contrário, houve uma explosão do turismo após o fim das restrições sanitárias e os preços subiram. Em ações na justiça, os gestores da empresa podem ser responsabilizados, afinal eles assumiram um modelo de negócio em que não havia garantia da entrega do produto contratado, né? Sem dúvida, do ponto de vista da relação de consumo, pode até aí se configurar um crime, por isso, inclusive, que a Senacom já pediu essa investigação, né? A Senacom não tem o poder de investigar crimes, né? Mas ela tem o poder de analisar a condição da empresa atual. Nesse caso, os administradores respondem, sim, quer dizer, a empresa, os administradores respondem, e a gente vai precisar ter aí um tempo para gerir todas essas questões, se é que a empresa vai conseguir, de fato, arcar com esses custos. A empresa falou que não vai pedir a recuperação judicial, afastou o CEO João Ricardo Mendes, né, pelo comportamento e tratamento com os clientes. Agora, são medidas que tentam melhorar a imagem da empresa, mas que na prática ainda não garantem a normalização das atividades. São dois problemas. A agência precisa reagendar ou devolver o dinheiro de quem já perdeu a viagem e também precisa manter em dia o cronograma de viagens diárias, né? Exato. Então, o que a gente vai analisar a partir de agora, primeiro, os contratos não cumpridos. Já tivemos uma decisão aqui de São Paulo, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, primeira instância, na verdade, determinou que a pessoa, então, que os consumidores fossem viajar, que fossem marcados e tal. Agora, esse caso, Celso, é um caso um pouco mais antigo, porque a viagem estava marcada para setembro do ano passado. E o que a empresa alega é que o modelo de negócio não é um modelo de negócio que marca em determinada semana uma viagem. É um modelo de negócio que pode acontecer a viagem em julho, pode acontecer em agosto, pode acontecer em setembro, a depender do preço das passagens aéreas. E aí você colocou muito bem, isso vai depender de um movimento que é muito mais mundial do que nosso, especialmente quando a gente está falando de viagens para o exterior, né? No Jornal da Record nós mostramos a situação da Vitória Nader de Belo Horizonte. Ela fechou o pacote com a Urbi para 3 destinos, Japão, Israel e México. Mas como não conseguiu embarcar, acionou a empresa na justiça. A gente teve a primeira audiência, que foi uma audiência online. A única coisa que ela falou na audiência inteira é que ela não tinha nenhuma proposta para fazer. Eles tinham 5 dias para recorrer, não recorreram, e agora a gente está esperando o resultado final do juiz, né? A judicialização é o melhor caminho? E mais, quem não conseguiu viajar, além de pedir a devolução do dinheiro investido, também pode receber indenizações? Quais documentos são necessários para essas ações, doutora? Perfeito, Celso. Vamos lá. Nós, e aí é uma recomendação bastante pessoal até, e mesmo de quem está atuando diretamente no judiciário, a nossa sugestão sempre é que se faça uma reclamação via consumidor.gov, que é uma plataforma relacionada à Senacom, que o consumidor faça o registro da sua reclamação na Senacom, que foi justamente os casos que você mencionou aqui do início da nossa conversa. Então, a empresa, ela vai receber essas reclamações e vai responder. Primeira coisa que o consumidor deve fazer é entrar na plataforma consumidor.gov, faz o seu cadastro e faz ali a sua reclamação pedindo uma intervenção da Senacom. A judicialização, Celso, sim, é uma saída. E aí é pedir o dinheiro de volta ou exigir que marque, né, que seja marcada a passagem. E caso o consumidor não queira ou não possa mais viajar, porque tem isso também, ele pode pedir o dinheiro de volta. Essa devolução pode acontecer em dobro por uma determinação do próprio Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que não há o cumprimento do contrato, em que há uma retenção indevida de valores, o consumidor pode pedir o dinheiro em dobro, além, evidentemente, de eventuais danos morais que possam estar aí envolvidos numa situação como essa. Inclusive, o que a gente chama hoje de desvio produtivo do consumidor está muito presente nesse caso, porque o consumidor está com muita dificuldade de contato com a empresa para a solução do problema. Então, também cabe uma indenização por essa situação. Esse é um processo demorado? Existe alguma garantia de que a agência vai cumprir a determinação judicial?
Demorado eu não diria, porque o judiciário, de uma forma geral, país afora, tem sido rápido na solução dessas questões. E não é, do ponto de vista jurídico, algo tão complexo a se analisar, né? Uma questão relativamente simples. O fato é o que a gente brinca no direito, né? O dinheiro bom em cima do dinheiro ruim. O problema é que a gente ganha uma sentença, mas às vezes pode não ter o que execute lá na frente. E isso pode acontecer por quê? Porque a empresa não tem bens, como a gente disse, é uma empresa praticamente digital, ela certamente não deve ter bens, valores em conta. Um ponto importante, houve uma ação civil pública que foi proposta contra a empresa, pedindo bloqueio de bens. A empresa contestou essa semana a ação e o juiz ainda não definiu nessa ação civil pública se vai ter ou não bloqueio de bens. Esse é um ponto importante, porque se tiver bloqueio de bens, a empresa pode ter aí um acervo, né, financeiro, um dinheiro que possa arcar com parte dessa dívida. O problema também fica por conta daqueles casos em que a pessoa ainda está pagando. Então, ela dividiu o pacote em 12 prestações, com a ideia de viajar em outubro, e ela pagou 6. O que fazer agora? Pedir ao juiz é uma solução? Pedir ao juiz que esse dinheiro seja depositado em juízo e que depois ajuste-se e faça esse levantamento, a empresa faz o levantamento desse dinheiro para que ela possa viajar efetivamente. Ou então pedir já o cancelamento das cobranças no cartão de crédito. Também é uma solução. Agora, além da ação na justiça, é possível denunciar o caso em agências reguladoras? Existem agências reguladoras para isso? Então, neste caso, como uma empresa de turismo, não tem, né? Se fosse uma ANAC da vida, que a gente estivesse falando apenas de passagens aéreas, de uma empresa aérea específica, como também nós já vimos no passado recente, a gente teria uma agência específica que regulasse este ponto. Não temos, e a solução, de fato, fica por conta da Senacom. A Senacom, os PROCONs, que ficam aí por conta dessa intermediação. Doutor, em um caso como esse, com um grande número de envolvidos, é comum que os consumidores se reúnam em grupos para pressionar a empresa pela solução do problema. Mas do ponto de vista da justiça, o melhor caminho é uma ação coletiva ou ações individuais? Os consumidores poderiam entrar com uma ação que a gente vai chamar de litisconsorte, é um pouquinho diferente. Você junta um grupo de pessoas, 2 ou 3 ou 4, e entra com uma ação que a gente olha do ponto de vista processual como individual e não como coletiva. Mas também é uma solução, né? Porque, por fim e ao cabo, você tem uma certa economia processual aí para a solução dessas questões. Agora, doutora Roberta, existe algum caminho que o consumidor pode seguir para descobrir se o que está sendo vendido pela agência de viagem já foi contratado junto a hotéis, pousadas ou companhias aéreas? Isso sim, nos casos regulares, o que a gente vai sugerir sempre é que a empresa, que o consumidor exija a emissão dos bilhetes. E uma boa opção antes da compra pode ser a pesquisa em sites que trabalham com a reputação das empresas, como o Reclame Aqui. Outra opção é checar o índice de reclamações no PROCON? Perfeito, exatamente. O índice de reclamação do PROCON a gente sempre sugere bastante também. E agora na Senacom. A Senacom tem lá um ranking de reclamações. E essa é uma situação que não se aplica não só para as viagens, né? É importante que o consumidor tenha o hábito de ver a reputação das empresas antes de fechar negócio, principalmente aquelas empresas que atuam online, né? Exato, que é muito mais fácil a pessoa ter qualquer tipo de fraude, né? Buscar o site original da empresa. Então ela viu lá numa rede social, clicou, foi para um link, toma cuidado, vai direto no site, entra no site da empresa, procura saber se ela existe, né? Que, na verdade, a gente tem uma regulamentação do comércio eletrônico que exige isso, exige que a empresa tenha um CNPJ, que esse CNPJ seja publicado no site, que haja um endereço físico publicado no site, muitas vezes também não há. Então, um outro ponto interessante, Celso, é que todas as vezes que a gente tem comércio eletrônico, que você tem um site, você tem que ter quem suporta aquele site, né? E aí você pode descobrir quem é a pessoa responsável pelo próprio site. Enfim, a gente tem aí até o Marco Civil da Internet traz todas essas regulações. A gente tem como checar a informação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da advogada especialista em Direito do Consumidor, Roberta Densa. Muito obrigado, doutora Roberta. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de a gente bater um papo sobre o tema e que os consumidores consigam resolver essa situação o quanto antes. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Obrigado, Celso, e agradeço também a doutora Roberta pela entrevista.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.